Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário. Por favor, mandem mensagens aí para falar se o áudio está ok. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já tem uma galera, Roniel, Fernando, Augusto, Ronaldo, David, Sigo, parceiro nosso, André, Márcio, Edgar, Diego, não sei falar esse nome, Matheus, Alex, Júlio, Panta, de casa já, Emerson, Edgar, Josimar, José, Roberto, Amauri, também de casa, Carlos Eduardo, já tem uma galera aí. Bom, pessoal, só me dá um feedback se o áudio está ok, né? Como vocês sabem, ferramentinha nova aqui que a gente está brincando. Bom, então, hoje, boa noite, boa noite. Hoje a ideia é a gente começar aí nossos webinars de 2019, ok? Né? Nós temos já organizado 24 webinários, né? Mentira, não, 24, é isso mesmo, 24 webinários. Já liberamos 12 webinários aí. Então a gente tem, Zabbix com Ansible, Zabbix com Docker, Zabbix com provedor de internet, actions de Zabbix, escalonamento de Zabbix, Python e Zabbix, API Zabbix, Elasticsearch com Zabbix, enfim. Tem uma centena de webinário e nós temos também algumas vagas ainda. Vagas no modo de falar, né? Nós temos algumas ainda pessoas e oportunidades ainda para quem quiser palestrar. Tanto, está sem vídeo ainda, tanto quanto para falar no sentido de Zabbix, como conhecimento da pessoa, quanto algum case, caso vocês queiram fazer. Bom, Gabriel, tenta só compartilhar sua tela aí, porque algumas pessoas falaram que está sem vídeo. Eu acho que já era para estar aparecendo. Vê se está compartilhado. Pessoal, o vídeo está ok também? O vídeo está aparecendo ou não? Só o áudio? Eu vou recompartilhar para ver se... Tá bom. Ansioso para Docker Terraform. Cara, Terraform vai ser muito legal. Semana que vem o outro, cara... já deu um vídeo tá ok aqui. Pode voltar naquela tela que você tava lá, por algum problema na máquina lá. Vocês estão vendo a tela um slidezinho aí no tela, né? Perfeito, doutores. Obrigado demais. Bom, vamos lá, pessoal. Sem enrolação, nos últimos a gente teve um problema e ficou quase 40 minutos apanhando. E vamos que vamos. O Cristiano também tá aí, tá, galera? Confirma aí se tá o vídeo ainda, Jorge, por favor. Perfeito, tô vendo o slide aqui, o pessoal também. Tela cheia, né? Tela cheia. Beleza. É isso aí, pessoal. Então, novamente, muito obrigado. Quem vos fala aqui é o Jorge Pretel. Eu que inventei essa moda aí da JLCP de fazer esses webinários, esses 24 webinários durante o ano. Com certeza a gente vai fazer mais, outros assuntos extras, mas já está confirmado 24 webinários. Logo a gente vai divulgar também nossa lista de eventos que a gente vai fazer em algumas capitais do Brasil e talvez até mesmo fora do Brasil. O convidado de hoje, Gabriel, ele é especialista aí em telecomunicações, provedores, ele vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele vive isso diariamente, o monitoramento de provedores de internet, né? Então ele vai falar um pouco mais sobre ele, vai ter meia dúzia de slide e o resto é só laboratório, mostrando como é que o monitoramento pode agregar para esse mundo de provedores, o que ele faz, o que ele ganha fazendo isso, o que vocês podem ganhar, né? E para quem já é aluno nosso do Zabbix, viu inclusive uma aula dele sobre descomplicando o SNMP, né? Ele fez uma aula sensacional sobre SNMP. Bom, vamos que vamos então. O áudio está ok, o vídeo está ok, só para passar para ele. Áudio e vídeo ok? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Beleza, ok. Pessoal, quando tá com problema, dá um F5 aí, que é realmente algum problema no ambiente. Gabriel, estou passando para você. Caso dê algum problema aqui, você tá como admin, você pode tocar sem eu mesmo, que o pessoal tudo aqui de casa e não tem problema não. Você tá como admin, deixa eu ver o que faz isso aqui. Não, já vou trazer como admin já. Beleza, cara. Acho que, pessoal, deixei os links aí. Esse bit.ly JLCP novidades, ele abre uma fanpage para você ver, para você clicar e marcar um checkbox para o que você quer receber da JLCP do marketing. Então, se você quer receber curso, você marca o curso. Se você quer receber os webinários, você marca os webinários. Se você quer receber os eventos, você marca eventos. Então, bit.ly JLCP novidades. Tá bom? O resto, os logos aí vocês já conhecem.
e nossa plataforma nova de ead.jlcp.com.br. Ainda esse ano nós vamos lançar mais uns 5 cursos de Zabbix. Ah, mas como assim 5 cursos? Cara, a gente vai inventar vários outros cursos específicos para monitoramento específico de algumas coisas e algumas integrações e monitorações também. Conto com vocês, com feedback nos cursos aí e, quem for possível, a presença também. Beleza? Bom, então, vamos lá. Ó, o Edvaldo também tá aqui. Bom, aí no chat, né, vocês podem mandar mensagem aqui e pode também abrir a mãozinha para eu consigo ver aqui. No final, eu prefiro abrir no final, tá? Para perguntas e respostas, mas vocês ficam à vontade. Se quiser mandar aqui no privado, ou tem uma opção também de pergunta, é uma coisa diferente. Pergunta é pergunta e chat é chat. Então manda uma pergunta que depois eu vou filtrando e pergunto pro Gabriel. Bom, muito obrigado. O Gabriel vai passar o slide aqui, vai se apresentar rapidamente para vocês, falar um pouco do que ele faz, um pouco da experiência que ele teve com um provedor de internet e depois com os Zabbix, e vai começar o conteúdo para vocês aí. Muito obrigado pela presença novamente, quinta-feira. Tava uma chuva aqui em São Paulo, eu pensei que não ia conseguir de novo, mas deu tudo certo. Muito bom. Agradeço novamente a presença de vocês e principalmente a presença aqui de quem tem gente aqui que me acompanha desde que a JLCP não tinha nem CNPJ, né? Tem gente aqui que me acompanha realmente do começo de tudo, e tá hoje aqui até aqui acompanhando a gente. Muito obrigado de coração. Bom, Gabriel, é contigo agora, doutor. Beleza. Boa noite, pessoal, né? Todos aí que se juntaram nesse webinar. Obrigado, primeiramente, a Jorge, pela oportunidade de estar trazendo um pouco desse mundo, né, dos provedores aí para os Zabbix, que é algo que o Jorge já é referência nacional nisso, né? Sabemos que é um dos poucos, né, Zabbix Partners do Brasil, e é uma referência para todos, né? Sempre presente nos grupos. Eu venho primeiramente agradecer a ele pela oportunidade e espero que tenhamos uma noite produtiva aí, com bastante troca de conhecimentos, né? E vamos lá, vamos para frente. Uma breve introdução sobre mim, né? Meu nome é Gabriel Mocan, eu sou engenheiro de telecomunicações pelo FRN, né? Tenho uma empresa chamada MW Soluções, onde trabalhamos soluções de monitoração, principalmente para provedores. Tem aí o meu contato, para quem quiser posteriormente entrar em contato comigo diretamente. Estou aberto a receber qualquer tipo de mensagem, seja críticas ou dúvidas, enfim, no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Há aproximadamente 3 anos, né? Não é muito tempo, mas também não é pouco, só que nesse tempo foi um trabalho muito intenso, né, realizado, então já tive vários cases de uso específicos, já deu para trabalhar com bastantes cenários diferentes, né, dentro do escopo dos provedores de internet, os ISPs, né. Então, eu quero trazer um pouco desse expertise aqui, né? Lembrando que esse webinar de hoje, o intuito dele é mais de mostrar os benefícios, né, da implementação dos Zabbix dentro do contexto dos provedores de internet. Então, a gente vai sim mostrar algumas telas, alguns dashboards de monitoração, mas não vamos nos pegar muito a parte técnica né, hoje. Quem teve a oportunidade, quem faz o curso mais recente do Pretel e teve a oportunidade já de ver uma aula minha, né, como ele mencionou, teve aula sobre SNMP, tive um bom feedback dessa aula, né, quem não assistiu, corre lá e compra o curso do Pretel, que tem isso e muito mais lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar sequência aqui, né, no nosso tema de hoje do webinar, que é Zabbix para ISPs, né? ISPs são Internet Service Providers, né? Provedores de internet, a sigla estrangeira. E aí introduzimos com a agenda, né? Que são alguns pontos que pretendo cobrir hoje nesse webinar. Uma breve introdução, né, sobre esse tema, objetivos e benefícios de monitoração para ISPs, boas práticas, vou mostrar alguns casos de uso, né? De implementações em produção em casos reais. E encerramos com algumas conclusões, né, um fechamento e abertura para dúvidas. Então, vamos lá. Bem, inicialmente uma pergunta, né, que pode surgir aí para todo mundo, até mesmo quem trabalha com Zabbix, mas não trabalha especificamente no ramo de provedor, por que tratar de forma diferenciada, né, o uso dos Zabbix para ISPs. Então, essa pergunta, eu começo com ela porque eu até estava conversando com o Pretel mais cedo, e o Zabbix, ele hoje, né, nos dias de hoje,
a gama de aplicações dele é muito grande. Então você pode implementar os Zabbix em diferentes tipos de operação, não só operações de rede, mas pode implementar os Zabbix em padaria, em linha de produção, em fábrica, indústria, enfim, IoT, e até mesmo na sua própria casa, monitorando dispositivos da sua própria casa, entendeu? Que não são relacionados necessariamente ao contexto de uma operação de rede mesmo e provimento de serviços de rede. Então, levando em consideração esse background, surge essa necessidade de você tratar, dar esse escopo para os Zabbix para voltar ele para os provedores, né? Então, essa ideia nasceu, né, no ano passado com o Pretel, da gente trazer esse afunilamento do escopo dos Zabbix para os provedores. Então, o curso do Pretel de Zabbix, ele é generalista, né? Ele é um curso amplo que vai abranger os Zabbix para qualquer caso de uso, vamos dizer dessa forma, mas a gente também viu a necessidade de entregar um conteúdo mais específico para esse nicho de mercado, né? Que são os provedores de internet. Então, é a partir disso que surge essa necessidade de tratar de forma diferenciada. Então, você tem o domínio dos Zabbix, mas você também tem um pouco daquela questão de operações, né? Você tem que entender um pouco da operação do provedor, se você quiser realmente tirar o melhor proveito dos Zabbix na sua operação, na sua implementação, né? Então, é importantíssimo conhecer o modelo de negócios para poder, de fato, implantar um monitoramento que vai trazer resultados positivos para o provedor. Então, essa é a necessidade de se tratar de forma diferenciada o uso dos Zabbix, né? Então, aí surge uma pergunta, qual a motivação, né? Por que eu deveria implementar um Zabbix numa operação de ISP? Os motivos são muitos, nós vamos tratar alguns mais na frente, especificamente, mas é principalmente para trazer a visibilidade para o operador da rede, para o gestor da rede, né? Todo mundo que participa dessa parte de operações, é muito importante, né, o NOC, o NIS, ele ter essa visibilidade que o monitoramento traz. Então, por incrível que pareça, existem provedores hoje que não possuem monitoramento, né? Então, o gestor da rede, o operador vai lá, tem que entrar no MikroTik, por exemplo, entrar no inbox para olhar quanto está passando na interface, entendeu? Então, é uma coisa simples, tá? Para muitas pessoas é uma coisa simples, mas que tem uma grande maioria que não implementa isso, ou implementa de forma, vamos dizer assim, não otimizada, né? O que acaba trazendo prejuízos para a rede. Então, nós vamos tratar isso também na sessão de boas práticas. Então, essa é a motivação principal, trazer essa visibilidade, certo? É a motivação. Mas os benefícios, nós vamos entrar em detalhes na próxima sessão, né? Nas próximas sessões. E quais são os requisitos, né, para a implantação dessa tecnologia nos ISPs de pequeno a grande porte? Obviamente, a questão de escala é uma questão importante para se tratar, nesse caso, dado que operações de grande porte vai ter uma exigência maior, mas muitos provedores hoje já têm o que é necessário na infraestrutura para poder rodar um Zabbix, entendeu? Então, muitos provedores já têm um virtualizador, já tem um servidor ali que tem algumas máquinas virtuais, onde pode ser implementado, né, um Zabbix. E, caso contrário, também existe a possibilidade de colocar em nuvem, né, o uso de proxy. Então, assim, até usar um Raspberry Pi como proxy, né? Então, assim, você tem várias opções para diferentes gostos, né? Vamos dizer assim, diferentes disponibilidades, né? Porque nem é todo mundo que tem uma infraestrutura disponível para a implementação desse tipo de tecnologia, mas também não é nada de outro mundo. A maioria, né, isso pela minha experiência de mercado, a maioria possui sim infraestrutura suficiente para rodar um servidor desse, o que vai trazer os benefícios que nós vamos comentar a seguir. E também é importante você ter ou um profissional capacitado para cuidar, né, dessa parte, é importantíssimo, porque é exigente, você tem que ter alguém que está ali disponível para cuidar dos Zabbix, para desenvolver novos templates, né? Porque o tempo todo surgem novos equipamentos, novas tecnologias, e isso tudo demanda um profissional qualificado, né, que possa desempenhar esse papel. Ou então você pode recorrer a empresas, né? Como exemplo, eu ofereço esse tipo de serviço, o Jorge também oferece a implementação de Zabbix, que seria uma outra opção para quem não quer, né, ter que ter um profissional em loco, né, de casa, vamos dizer assim, para cuidar disso. Então, existem muitas possibilidades, muitas alternativas
para você poder implantar esse tipo de tecnologia, né, na sua empresa, no seu provedor ou no seu data center, enfim, na sua operação de rede, né? Hoje em dia essas barreiras estão cada vez menores. Certo? Então, eu vou comentar aqui agora alguns dos objetivos, né, de você ter esse monitoramento, aplicar uma monitoração na sua rede e possíveis benefícios, né, que isso pode trazer para o seu provedor, para a sua operação. Como mencionei anteriormente, um dos principais fatores que um grande benefício, na verdade, é o ganho de visibilidade. Então, o que seria o ganho de visibilidade? É você poder enxergar através de telas intuitivas e telas de fácil acesso, né, e também de acesso expandido, ou seja, que vários usuários da rede possam acessar essa informação, vários operadores da rede, nível 1, nível 2, nível 3, para dar essa visibilidade à rede. Então, é você ter aquele olhar que numa hora só você consegue ver informações críticas, né, da sua infraestrutura, como, por exemplo, no caso de um provedor de internet, como estão os links, né? Você tem, eu tenho um link com 3 operadores, então como é que estão meus links aqui? Eles estão estáveis, está tendo muita variação, está tendo picos, vales, então isso já é uma aplicação inicial. Você vê como está o estado da sua infraestrutura core, né? Seus switches core, suas OLTs, seus rádios, seus enlaces digitais. Então, isso tudo compreende essa parte de ganho de visibilidade. Então, você vai poder enxergar, né, seja através de mapas, seja através de dashboards no Grafana, seja através de notificações via e-mail, Telegram, enfim, qualquer via. Querendo ou não, esse é um dos principais ganhos e mais imediatos que é trazido com a implementação de Zabbix no escopo dos provedores. É justamente esse ganho de visibilidade, né? A melhoria da qualidade de serviço, isso é um ponto muito importante, porque a experiência que eu estou adquirindo, né, ao longo desse tempo e na prática mesmo, no dia a dia, é que o que realmente importa na operação de um provedor de internet é a qualidade do serviço. Então, todos os esforços que o gestor faz visando melhorar a qualidade do serviço. Então, a contratação de um especialista em BGP, de um especialista em OSPF, de um especialista em técnicas de roteamento, CGNAT, a compra de equipamentos de qualidade, concentradores de marca boa, concentrador Juniper, concentrador NE20, um Huawei, isso tudo é visando uma coisa só, a melhoria na qualidade do serviço, né? Tudo isso é para entregar uma internet de melhor qualidade e de melhor velocidade, né, de estabilidade para o cliente final. Então, esse é um dos objetivos também finais da implementação de monitoramento em provedores de internet, é melhorar essa qualidade do serviço. E isso muitas vezes acaba sendo visível através do quê? Da redução da abertura de chamadas e reclamações, né? Então, quando você passa a monitorar a sua rede de forma inteligente, de forma estratégica, você acaba melhorando a qualidade do serviço e reduzindo, assim, a abertura de chamados, né, por parte dos clientes finais. Isso implica em quê? Isso implica numa economia, né, financeira. Isso implica numa redução da carga de suporte, e são vantagens que vão trazer ganhos, muitas vezes que vão passar várias vezes o custo que foi gasto com a implementação ou o custo que é gasto com o suporte, né, caso seja terceirizado a implementação dos Zabbix. Então, essa medida ela é muito clara. Então, quando você tem um antes e depois, antes da implementação de monitoramento, e depois é visível essa redução na abertura dos chamados e reclamações. Por quê? Porque o ganho de visibilidade traz essa possibilidade. Nós vamos discutir nas próximas sessões como é que isso na prática se transforma, né? Como é que essa redução da abertura de chamada é possível. Mas ela é também um dos objetivos, né, que você está implementando um monitoramento bem feito, né, vamos dizer assim. Porque uma coisa é alegoria, né? Uma coisa é eu ter telas bonitinhas e gráficos bonitinhos e luzes piscando. A outra coisa é ter algo que seja intuitivo, que entregue informações úteis para escala de manutenção, reação a eventos, né? Então isso é o que importa realmente. Você está interessado em trazer valor, né, para aquele serviço que você está contratando, e não só algo bonitinho, né? Então, o foco mesmo é ser útil, né? Essa que é a prioridade na implantação de monitoramento. Então, como eu falei, o planejamento de manutenção e expansão da rede. Então, você pode, através do monitoramento, por exemplo,
Vamos trazer um exemplo prático. Monitoramento de ONUs, né, de sinal óptico das ONUs. Você tem as ONUs, né, que são, para quem é completamente leigo na parte de ISPs, seria uma espécie de modem óptico, que você vai fazer a conversão do sinal óptico para o sinal elétrico. Então, esse equipamento ele recebe o sinal óptico, existe uma potência ali recebida, e existem limiares, né, de recepção, onde se a potência estiver muito fraca, muito baixa, não vai conseguir interpretar o sinal, então vai haver degradação da qualidade do serviço. Mais uma vez, a gente recai sobre a qualidade do serviço. E muitas vezes, o que acontece, né, o técnico ele vai lá, ele faz a ativação do cliente, ele instala o ONU, pega o power meter dele, que é para medir o sinal óptico, vê lá que está um sinal bacana, ativa o cliente e está tudo certo, beleza, segue a vida. Quando você não faz esse acompanhamento pós-implementação, pós-ativação, podem haver intempéries na rede, né, seja uma árvore, seja um pica-pau furando a caixa, qualquer coisa, isso acontece, e haver uma degradação do sinal, entendeu? E essa degradação, muitas vezes, ela vai piorando, até que o cliente começa a reclamar, né? Então, aí que entra a questão de redução de chamado. Se eu monitoro a minha rede óptica, eu sei que determinada ONU já está num nível de sinal que ela não deveria estar, né? Obviamente, eu vou colocar um limiar que seja antes do limiar crítico, para ter uma janela de oportunidade para planejar essa manutenção. Então, eu posso fazer o agendamento dos técnicos baseado em cima desse monitoramento de sinal. Isso é um exemplo que eu estou dando também, né? Um outro exemplo, já vindo para o mundo do rádio, porque hoje, né, embora as tecnologias de fibra óptica estejam cada vez mais baratas, ainda existem muitos locais onde o atendimento com rádio é mais conveniente, acaba sendo mais, financeiramente falando, mais interessante. Então, ainda existe rede rádio, né? E quando você monitora também, por exemplo, a SNR, na relação sinal-ruído das estações, você consegue ver, por exemplo, aquele cliente que diz, cara, de noite minha internet fica muito ruim. Então, se você olhar o histórico, você vai ver lá, por exemplo, que de noite está vendo alguma fonte de interferência que o sinal, a relação sinal-ruído dele está ficando muito ruim naquele horário. Então, você consegue ver isso e consegue já também planejar algum tipo de manutenção, né, algum tipo de realinhamento de antena ou algo que possa melhorar essa qualidade de sinal, né, para o cliente final. Então, isso está diretamente ligado ao monitoramento. Você ter essa capacidade de enxergar, porque uma coisa é você ter uma rede com 100 ONUs, outra coisa é você ter uma rede com 5.000 ONUs. Né? Então, se você não mantém esse controle, quando a sua operação crescer, vai ficando cada vez mais difícil de gerenciar isso tudo. Entendeu? E aí acaba o quê? Que acaba que vai haver uma abertura de chamados maior por parte de reclamação dos clientes, que é degradação ao longo do tempo e tudo mais, coisas que se você não monitora, se você não olha para isso constantemente, não deixa alguém olhando constantemente para isso, no caso os ABICs, vai ficar ruim para você. Então vai haver essa redução da qualidade do serviço. E isso é o que não pode ocorrer no provedor. O provedor de hoje ele deveria prezar pela qualidade do serviço, não por quantidade. Porque eu vejo muitos provedores focando em planos, né, altos, com muitos megas, por um preço baixo, mas a qualidade não é tanta. Então não adianta eu contratar um plano de 60 megas por R$40 e quando dá horário de pico eu não recebo nem 5 megas. Né? Ou então fica um jitter muito alto, a variação muito alta, ou então, enfim, perda de pacotes, o delay. Então, existe isso, é algo muito ruim para o provedor, porque vai, de certa forma, queimar, né, a imagem dele, pode até haver cancelamentos e troca de provedor de serviço por parte dos clientes finais. Então, quando você realiza o monitoramento de forma estratégica, de forma bem feita, ele propicia esse tipo de planejamento para você, de manutenção. E expansão da rede também, você consegue ver, por exemplo, se eu monitoro as portas PON das minhas OLTs, elas são bem setorizadas por bairro ou por setores, eu consigo ver onde está mais carente de banda, onde é que está tendo um crescimento maior de banda, e eu posso planejar a expansão da minha rede em cima dessas informações. Então, veja que são informações estratégicas, não só para resolução de incidentes, mas são informações estratégicas que o gestor de posse dessa informação pode planejar a expansão, né, da sua rede mediante esse tipo de informação. E é claro também detectar problemas como saturação de portas, onde eu tenho uma interface de 1 GB, ela está perto da saturação,
80% de carga, vamos dizer, já emite notificação automaticamente para isso. Então, eu já tenho ciência de que minhas portas estão saturadas, sem ter que ficar olhando, isso tudo vai ser automático. A gente tem que pensar em escala, né? Você gerenciar 1, 2 concentradores, 2 core switches, isso é fácil, mas quando a rede crescer, como é que vai ficar? Né? Você não vai ter como deixar alguém olhando isso o tempo todo. É humanamente impossível, ou vai ser muito custoso, né? Não vale a pena. Então você pode planejar também isso. Então eu sei que a interface está perto de saturar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma agregação, fazer um load balance. O que eu vou fazer aqui? Né? Então você tem tempo para agir. Né? Onde, se você não tiver esse monitoramento, como é que você vai saber que deu problema? O cliente reclamando. Né? Isso é clássico. Quem não tem monitoramento, quem monitora a rede são os clientes finais. Então eles ligam reclamando, abrem chamado, existe uma sobrecarga do setor de suporte, do provedor. Então isso é muito ruim porque, mais uma vez, recai sobre qualidade de serviço, que é peça-chave, né? É um ponto foco para a prosperidade, a saúde de um provedor. Né? Então isso tudo acaba causando o quê? Quando você tem toda essa preocupação, esse carinho do servidor pela qualidade de serviço, isso acaba gerando um marketing, né? Que ele é realizado pelos usuários finais. Eu mesmo, particularmente, o meu provedor aqui local, ele me atende muito bem. Então, eu acabo fazendo uma propaganda dele. Né? Então, cara, eu sou cliente tal telecom, eu gosto desse provedor e tal. Isso acaba sendo marketing também. Né? Então, veja que é uma situação de ganho-ganho. O provedor ganha de um lado, o cliente final ganha do outro, e todo mundo cresce nessa história. Né? Qualidade do serviço lá em cima, divulgação, crescimento saudável. Né? Isso tudo está diretamente ligado a você ter uma visibilidade, né? Então uma coisa puxa a outra e poder, né, mensurar isso, aferir essas estatísticas. Isso é muito importante. E também um ponto legal de falar é a questão do serviço de valor agregado, né? O SVA para clientes corporativos ou clientes SPs de menor porte. Então, suponha que você é um provedor de porte já médio, assim, e você vende link para clientes corporativos, para empresas, ou para clientes SPs menores, né? Então você pode entregar, né, telas do seu monitoramento para ele como um serviço de valor agregado, onde você vai estar ali mostrando, poxa, o cara ele me mostra que o SLA, o Service Level Agreement, né? Ele me mostra como é que está a banda em horário de pico. Então, isso mostra que o provedor ele tem transparência, ele, vamos dizer assim, confia no taco dele para poder entregar esse serviço. E aí cabe ao provedor, né, se vai vender isso como um serviço, se vai agregar isso como um diferencial, mas é viável sim você usar esse serviço de valor agregado de monitoramento para seus clientes finais de porte corporativo ou porte cliente ISP, para poder trazer diferenciais para a sua operação. Né? Algo bem legal também, que seria mais uma situação onde o provedor vai estar ganhando por ter implementado um monitoramento. Né? Então, mais uma vez, pessoal, existem diversos outros motivos e objetivos, na verdade, e benefícios. Esses são alguns que eu trouxe para a gente tratar hoje, né? São alguns que eu acho bem interessantes de serem ditos. E no final do dia, tudo isso se condensa em quê? Em melhorar a qualidade do serviço. Eu bato nessa tecla novamente, porque é muito importante isso, essa preocupação, né? E é muito importante que isso seja uma palavra de ordem, né, nas operações de hoje em dia. Qualidade de serviço. É isso que vai trazer a retenção, a fidelidade dos clientes. E não planos mirabolantes e muito baratos e etc. Isso aí todo mundo hoje em dia está oferecendo. Agora, qualidade, nem todos. Né? Então, todos esses pontos se resumem a isso. A ganhar visibilidade para melhorar a qualidade de serviço e poder aferir isso, manter históricos disso para fazer projeções e tudo mais. Tratar todos esses pontos que a gente conversou aqui anteriormente. Daí eu acho interessante mostrar algumas telas, né, por exemplo, do que a gente está falando aqui. Né? Eu uso bastante o Grafana. Então aqui, por exemplo, isso aqui é um ambiente em produção, onde temos monitoramento de diversos tipos de ativos e de concentradores, OLTs, ONUs, Radio Enlace, switches, BGP, access points. Então, basicamente, toda a infraestrutura do cliente ela está sendo monitorada, né? Com a emissão de alertas e tudo mais. Então, aqui seria um exemplo de uma tela de um concentrador, onde tem vários concentradores aqui, todos eles sendo monitorados.
né? E eu posso aqui rapidamente trocar as interfaces, consigo ver como é que está a utilização dessas interfaces, consigo ver as uplinks, aqui está um SFP, consigo ver status, né, dados gerais sobre o equipamento, como tensão, utilização de CPU, né, isso tudo via SNMP, né, que é um protocolo amplamente utilizado pelos equipamentos de rede. Problemas que eu já peguei, nesse caso aqui, equipamentos tendo vales de tensão, né? Estava tendo quedas de tensão no equipamento, você consegue identificar isso através do monitoramento da tensão. As quedas acontecem só de madrugada, como é que você vai saber se você não tiver olhando? Se você não pode ter que ficar olhando, alguém tem que ficar olhando para você, então o Zabbix ele pode muito bem cuidar disso. Picos de utilização de CPU, o concentrador está saturado, com muitas sessões de PPPoE nela, então isso tudo você consegue enxergar. A própria queda de sessões de PPPoE. Então, veja que aqui eu monitoro o total de sessões, né, nessa caixa, e eu consigo ver, por exemplo, se houver uma queda abrupta de sessões, né, então vamos dizer que houve uma queda de 15% das sessões em relação à média da hora passada. Eu consigo emitir alertas nisso, né, indicando que houve uma queda houve um rompimento de fibra, alguma estação radiobase parou, então eu já consigo ter esse alerta, né, imediatamente para poder tomar uma ação em cima disso, né? E, obviamente, que isso vem em confluência com outros alertas também, né? Como, por exemplo, se eu estou monitorando minhas OLTs e eu tenho, sei lá, vamos selecionar aqui o Fiber Home. Eu tenho aqui a utilização das placas, tenho como é que está a ocupação dos slots, né? Das portas PON, utilização de memória. Então, eu consigo ver, exemplo, se alguma interface GPON cair, né, o que é já um indicativo de rompimento de fibra, se a GPON inteira cair, existe notificação para isso também. Então, uma coisa interessante que eu acho que eu não falei até agora é a questão dos incidentes previsíveis, né, e dos incidentes que não são previsíveis. Então, por exemplo, saturação de uma porta, isso é fácil de ver. Então, aqui é o uplink, né, então eu recebo o link por essa porta aqui. Se essa porta é giga, e ela está chegando a 800 megas, já é enviada a notificação. Isso aí é um evento que eu considero como um evento previsível. Então, eu posso já saber que um das minhas uplinks está saturando, e eu posso tomar uma ação. Eu vou ter que subir uma outra uplink aqui, fazer um balance, fazer uma agregação, então eu vou ter que agir, né? Em outras palavras, eu tenho que tomar uma ação. Isso é um evento previsível. Mas já um rompimento de fibra, por exemplo, eu não tenho como prever que um caminhão vai derrubar um poste e vai causar um rompimento de uma fibra minha, né? Isso aí não tem como prever. Seria legal se tivesse, mas não tem como. Então, nesses dois casos, o que é importante? No primeiro caso, você se planejar e conseguir fazer essa manutenção, fazer essa mudança na sua rede, de forma com que a interface não tope, porque se a interface topar, vai acontecer o quê? Degradação da qualidade do serviço. E nos casos dos incidentes que são imprevisíveis, como queda de um rompimento de fibra, ou então um gerador que ele deu algum problema não no gerador, num POP, deu problema no banco de baterias, a tensão baixou abruptamente, houve algum problema lá. Isso tudo é importantíssimo você reagir rápido. Então, de um lado, você tem algo que é previsível, né? De outro lado, você tem algo que é reativo. Você reagir ao evento. Nesses dois casos, o crucial, né, em ambos os casos, o crucial é você responder ao evento de forma mais rápida possível, para manter a qualidade de serviço, de modo com que o seu cliente ou nem perceba que aconteceu alguma coisa, ou, vamos dizer, que assim que ele entrar em contato com o provedor, ele já receba uma resposta de que o problema já foi reconhecido, já tem uma equipe em campo tratando aquilo ali, e eles já estão cientes do que é. Ou até mesmo o provedor, ele informar aos clientes dele, né? Então ele sabe, por exemplo, uma PON 1/1 caiu da OLT X. Então ele sabe quem está naquela PON ali, na PON 1. Ele vai lá no sistema de gestão dele, no RP, manda notificação em massa para aqueles clientes que estão na PON 1, informando que houve um rompimento de fibra, que já está sendo tratado, que o downtime esperado é de X horas. Então isso tudo é visando que é qualidade de serviço. Então eu, particularmente, se eu recebesse um e-mail desse, eu ia ficar muito feliz, né? Dizendo que, assim, triste porque eu estou sem internet, mas feliz de saber que o provedor ele tem essa preocupação em oferecer uma qualidade de serviço superior. Ele está realmente preocupado com o que ele está oferecendo. Ele não está só preocupado em vender os planos dele, em crescer de forma não saudável e que o cliente se
se extrave por aí, né? Então, isso é importante, você ter esse pensamento, sempre visando a qualidade de serviço. Então, aqui, como, né, eu quis mostrar, são exemplos, né? Existem diferentes ativos aqui sendo monitorados, né? O rádio enlaces, onde eu posso ver SNR, potência transmitida de cada interface, né? Então, eu tenho o TX dos canais, tem um histórico de potência, se eu quiser analisar o pregresso, tensão. Então, isso tudo é viável quando você faz um monitoramento bem feito, né? Até mesmo se eu quiser ver consumo dos meus clientes, o consumo mensal, né? O Zabbix, ele é possível você fazer isso. Então, aqui eu tenho o consumo agregado, ó, diário dos meus clientes. Consigo enxergar aqui como é que está o consumo de cada cliente meu, PPPoE. Consigo também ver o consumo de banda em tempo real, estado das minerações BGP, enfim, eu vou discutir um pouco mais isso nas próximas sessões. Mas isso aqui é já para mostrar um pouco do caso prático, né, da aplicação. Então, voltando aqui para os nossos slides, boas práticas, né? Então, o que seria essa questão de boas práticas? Bem, assim, como eu falei no início dessa apresentação, o Zabbix hoje ele é muito utilizado, né? Muita gente utiliza o Zabbix, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas já tentaram implementar monitoramento e, de certa forma, ficaram traumatizadas. Por quê? Né? Existia uma mitologia de que o monitoramento ele vai deteriorar posso dizer, o funcionamento dos equipamentos devido ao estresse que ele causa nos equipamentos e tudo mais. Isso é verdade em partes, né? Na verdade, não é que é verdade, é que você tem que analisar se as boas práticas de monitoramento estão sendo implementadas, né, nessa implementação dos Zabbix. Então, eu até comentei em alguns grupos, quem participa dos grupos aí do WhatsApp, né, de Zabbix, de Grafana, eu tento ser o mais ativo possível nesses grupos, tirando dúvidas, também compartilhando coisas interessantes de saber, algumas coisas também que estão sendo desenvolvidas aqui pela MW, enfim, parcerias também, então isso tudo eu sou bem ativo nos grupos. Inclusive, recentemente eu soltei aí nos grupos uma nota, né, sobre boas práticas de SNMP, onde eu comento, né, para quem não viu a nota, sobre quando possível alterar a porta do SNMP, né, porque o SNMP é um protocolo muito visado, então se você expõe a sua rede, né, deixa o SNMP com vulnerabilidades, pessoas maliciosas podem explorar essas vulnerabilidades, né, então algumas dicas que eu dou é de mudar a porta quando possível, usar uma porta alta para ficar fora do range dos scanners de rede, trocar as comunidades para apenas leitura, porque em 99% dos casos a utilização da SNMP hoje em dia ela é de caráter de leitura, né? Então é monitoramento, eu vou no equipamento, leio e saio, né? Mas nem todo mundo sabe, mas o SNMP ele permite também a gerência do equipamento, então eu posso passar comandos por SNMP usando o SNMP set. Então eu posso setar variáveis no SNMP, criar VLANs, criar rotas, eu posso fazer muitas coisas por SNMP. Mas como isso não é muito utilizado, então eu recomendo, né, caso, se você utilizar esse recurso, não é para fazer isso, mas mudar as comunidades para read-only, né, apenas leitura, trocar a porta, não usar comunidades padrão, como public ou private, que são comunidades que todo mundo sabe que já vem, né, por default em muitos equipamentos, e também o uso de ACL, né? Então, se você sabe muito bem quais são os servidores na rede que consultam o SNMP, então restrinja, né? Restrinja o acesso ao SNMP dos equipamentos, dizendo, ó, só aceite requisição SNMP desse IP ou desse outro aqui. Então, essas são boas práticas SNMP que eu recomendo, né, que sejam feitas aí na rede. E existem outras coisas também, porque assim, na maioria dos casos, vamos utilizar SNMP para monitoramento. Na maioria dos ativos, né, eu obtenho informações para SNMP. Mas existe também situações onde eu tenho que usar outros protocolos para poder monitorar. Então, como SSH, Telnet, TL1, enfim, existe uma gama de outros protocolos para monitoramento, mas o SNMP, sem dúvida, ele é o mais utilizado. Então, eu dou uma focada aí nessas boas práticas do SNMP para reduzir problemas com o protocolo.
né? E aí vem um ponto muito importante, que é que a gente acabou discutindo um pouco já agora também durante a amostragem das telas, que é o monitoramento estratégico, né? O que seria o monitoramento estratégico? É justamente você monitorar o que precisa ser monitorado. Então, por exemplo, eu estou criando um template para um BGP. Quais são as coisas cruciais para eu monitorar nesse equipamento? Existe o padrão, né? Ping, perda de pacote, interfaces, vou monitorar meus links, se eles estão up, eu vou monitorar o up-down neles, vou monitorar saturação, quedas. E existem as coisas específicas, né? Como, por exemplo, no caso de um BGP. O que me vem na cabeça quando eu falo em BGP? Vem sessão BGP na minha cabeça. Então, uma coisa, no mínimo, crucial para se monitorar no BGP são as sessões BGP, o estado das sessões BGP, se elas estão estabelecidas. E, caso haver uma queda de uma sessão BGP, que eu seja notificado imediatamente, né, para eu poder entrar em contato com a minha operadora ou então ver lá diretamente na minha borda o que está acontecendo, para eu poder tomar uma ação o mais rápido possível e minimizar o downtime, né, garantindo mais uma vez a qualidade do serviço. Sempre vai recair nisso. Então, esse monitoramento estratégico é onde muita gente peca, muita gente erra nesse canto, né? Porque o cara vai lá, ele entra no Zabbix Share, pega um template pronto, e aí não vê o que tem no template, não vê o que tem nas regras de discovery, nas regras de autobusca, de descoberta, né? E aí acaba que um template que deveria ter 100 itens, um host que deveria ter 100 itens, tem 10 mil itens, porque o cara está monitorando tudo. Tudo. Então isso é um desperdício, né? Eu falei em visibilidade, mas tem que ser uma visibilidade eficiente. Você não pode chegar e botar tudo para monitorar todo o tempo todo, porque isso vai causar um estresse tanto no equipamento quanto nos Zabbix. Então o monitoramento tem que ser estratégico. Eu tenho que olhar o que precisa ser olhado, certo? Como eu falei o exemplo, BGP, me vem sessões BGP, além do básico, além das interfaces, além do uptime, CPU, etc. Isso aí eu considero como básico. Aí existem os específicos. No caso, sessões BGP, vamos trazer outro exemplo, concentradores PPPoE, né? Existe o básico, mais uma vez, ping, interfaces, etc. E existe o específico, o quê? Sessões PPPoE. Né? Eu recentemente peguei um case onde foi implementado um NE20, né, para PPPoE, e aí houve a demanda de criar um monitoramento de sessões por VLAN. Então isso é útil porque o cliente ele separava a rede dele muito bem separado. Então ele tinha VLAN para o bairro tal, VLAN para a rua tal, VLAN para o hospital. Então quando haver uma queda de sessão em uma dessas VLANs, já é automaticamente notificado, certo? Então é emitido um alerta dizendo lá, ó, queda de sessão na VLAN hospital da guarnição. Então, eu já sei que aconteceu alguma coisa lá, já posso invocar meus técnicos e dar procedimento a esse atendimento. Né? Então, esse monitoramento estratégico ele é crucial para a implementação e é o que difere, né, as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo das pessoas que simplesmente veem alguns tutoriais, alguns vídeos no YouTube, ou então fazem cursos de baixa qualidade, né? E não obtêm o conhecimento da forma adequada. E aí acaba aplicando técnicas e aplicando templates e aplicando coisas que eles nem veem o que tem naquele template, nem sabem exatamente o que está acontecendo ali. Aí isso gera estresse na rede, começa a aumentar a CPU, aí o cara fala, não vou usar monitoramento porque estressa muito meus equipamentos, então não quero não, eu vou ficar sem, prefiro ficar sem. Então isso aí não é culpa do monitoramento, não é culpa dos Zabbix, nem nada, nem do SNMP, é culpa do próprio usuário que não soube dimensionar o template, não soube criar as regras de discovery com filtragens adequadas, com itens necessários, cortando as coisas que são desnecessárias, né? Ou seja, fazendo algo realmente sob medida para aquela aplicação. Então, isso é muito comum, né? Eu vejo isso direto, né? Essa questão de pegar templates prontos que tem muita informação desnecessária, que estressa o equipamento e que não traz benefícios reais para a implementação, né? Nenhum benefício. Então, é muito importante esse ponto do monitoramento estratégico, né? Principalmente na concepção dos templates. Estresse nos equipamentos, né? Isso eu já acabei tocando um pouco nesse ponto, mas é uma dúvida, né? Muitas pessoas me perguntam quando elas vêm querer saber sobre implementação de Zabbix, cara, mas vai subir a CPU, vai subir a RAM, como é que é isso? E aí recai sobre o que a gente já conversou, mas eu vou reforçar, é a questão de dimensionar propriamente o seu template, só pegar os itens que realmente fazem diferença, que fazem importância,
né? E tem outros pontos mais técnicos, né? Como, por exemplo, requisições em lote, né? Aquela opção que tem lá nos Zabbix quando você vai criar um host SNMP, ele tem a opção de requisições em lote. O que é requisições em lote? Existe as versões, né, do SNMP, você tem versão 1, versão 2C, versão 3, e a partir da versão 2C, existe a questão do bulk, SNMP Bulk Walk, SNMP Bulk Get, que é requisição em lote, né? Bulk na tradução livre para lote. Então, ou volume. Então, essas requisições, elas acabam muitas vezes estressando o equipamento. Então, eu já peguei várias situações onde o cara tem um equipamento bom, por exemplo, o NE20 na borda, e aí ele deixa requisições em lote ativa. Aí o que acontece? Começa a dar erro de PDU, que é erro de formação de pacote da SNMP, e aí começa a picotar o gráfico, né? Então, eu já peguei vários casos onde simplesmente você desativando a requisição em lote já resolve essa questão do picote no gráfico. Então, isso é algo até interessante aí, né? Para quem já passou por esse problema e não entendeu, não conseguiu identificar o problema, dá uma olhada na requisição em lote, que é importante ver esse ponto, né? Intervalo de coleta, esse ponto ele é muito, muito importante. Por quê? Porque eu costumo, né, conversar com o pessoal que eu tenho conversas mais técnicas dos Zabbix, que é a questão do intervalo de coleta. Então, você vê, uma coisa é eu ter um host com 10 mil itens coletando a cada 1 hora. Outra coisa é eu ter um host com 1000 itens coletando a cada 1 minuto, né? Então, o intervalo de coleta afeta diretamente numa métrica chamada NVPS, que é novos valores por segundo. Essa métrica é muito importante para dimensionar o estresse dos Zabbix, né? Porque é literalmente quantos valores estão chegando por segundo, ele pega o total, divide pelo tempo e obtém por segundo, e é crítico isso para o estresse do equipamento. Se eu decido colocar um tempo muito pequeno, um tempo muito curto, obviamente isso vai causar um estresse no equipamento, porque vai estar o tempo todo os Zabbix perguntando para o agente SNMP do equipamento: ei, como é que você está? Ei, como é que você está? Ei, como é que você está? Então, isso vai causar um estresse no equipamento, sim. Então, você tem que ser muito equilibrado na decisão, né, quando você estiver na concepção dos templates, desse intervalo de coleta. Tudo bem que a gente quer ter informação o mais próximo possível do tempo real, mas temos que ter ciência de que nem sempre isso é possível, né, por 2 fatores. O primeiro fator é quanto menor o intervalo de coleta, mais estresse eu vou causar no equipamento, o que já não é legal. Mais estresse eu vou causar no servidor Zabbix também, porque o número de NVPS vai aumentar. E também por causa da atualização das tabelas SNMP. Quem assistiu a aula de SNMP sabe que muitas informações lá são organizadas como tabelas, né? Existe até o comando SNMP Table para retornar as informações no formato de tabela, o que é bem legal, tem lá na aula do Descomplicando SNMP. Então, se você colocar um intervalo de atualização curto, mais curto do que o próprio equipamento atualiza a tabela SNMP, de nada adianta, né? Eu recentemente peguei um case de monitoramento de banda nas portas PON do OLT Faber Home, onde essa tabela só é atualizada a cada 15 minutos, tá? Então, a informação de octetos que entra e que sai, que é a partir daí que a gente obtém a velocidade, né, da interface, a banda da interface, ela só é atualizada a cada 15 minutos, os contadores. Então não adianta eu colocar um intervalo de coleta de 2 minutos se a informação só é atualizada a cada 15 minutos. Óbvio, isso é um caso bem particular que eu estou falando, mas ele vai existir toda hora, todo momento vai ter essas particularidades. Então, tem que haver um equilíbrio muito, muito bem planejado em relação ao intervalo de coleta para achar um ponto ideal. É como uma curva de Gauss, né? Uma distribuição normal. Se você andar pouco, tá ruim. Se você andar muito, tá ruim. Você tem que ficar no meio, no equilíbrio, que é onde vai ter o maior percentual de distribuição. Então, é importante dimensionar bem o intervalo de coleta para não trazer prejuízos e acabar causando uma imagem negativa do monitoramento, trazendo um impacto negativo para a rede, porque a gente não quer isso. A implementação do monitoramento ela tem que trazer só coisas boas. Óbvio, existe um custo associado a isso, mas é um custo que é mais visto como investimento do que como realmente um custo, entendeu? Porque você está investindo em algo que vai proporcionar para você o quê? O que a gente comentou anteriormente, qualidade de serviço, né? E também em relação ao estresse dos equipamentos, nós temos os métodos de coleta. Como eu mencionei, né, na maioria dos casos a gente vai usar SNMP, a maioria dos casos.
Mas, em algumas situações específicas, o SNMP não possui aquela informação, ou a informação do SNMP é indireta. Enfim, existem algumas situações onde eu vou ter que recorrer a outros métodos de coleta, como o Telnet, como o SSH, como o TL1, como o Modbus, TCP, até mesmo interface web, né? Então, assim, existem vários métodos de coleta. E esses métodos de coleta vão impactar no desempenho, tanto de quem está sendo monitorado, quanto de quem está realizando o monitoramento. O SNMP é um protocolo forjado para isso. Então, obviamente, ele é o mais leve possível. Ele é UDP, os pacotes são bem pequenininhos, não tem estabelecimento de conexão, isso obviamente implícito, né, no protocolo UDP. Então, ele é feito para isso. Mas, como eu falei, tem algumas situações onde você não tem a informação. Vou dar um exemplo prático, que é o estado das sessões BGP em roteadores MikroTik. Existe a MIB BGP, né? Ela é uma MIB que tem lá informações de sessão, se está estabelecido ou não, mas o MikroTik e o Router OS não implementa essa MIB. Né? Quem já tentou fuçar aí já viu que é assim. Então, não tem como obter o estado das sessões BGP a partir do SNMP. Isso para o MikroTik, né? Estou dando um caso específico aqui. Então, você tem que buscar outras formas. Alguns exemplos possíveis. Você pode fazer por API, né? Tem a API do Router OS, que você pode requisitar essa informação por API. Você pode fazer por SSH, né? Logar no equipamento e obter o estado das sessões e depois retornar isso como um JSON, enfim, fazer uma tratativa disso aí via script. E Telnet também, enfim, existem vários outros métodos que vão contornar essa limitação do SNMP. Mas aí tem que ter muito cuidado nisso, porque, por exemplo, eu decidi usar SSH. Então, conecta SSH, para cada sessão que eu tiver, eu vou lá e conecto e vejo. Isso não é interessante, né? Porque a conexão SSH, ela gera um estresse na caixa, e você ficar toda hora conectando SSH, né, vamos dizer, de forma não otimizada, por exemplo, como eu já peguei script aí que tem na internet, que ele conecta, para cada sessão ele faz uma conexão, entendeu? Então, se o cara tiver umas 12 sessões BGP, 15, vai fazer 15 conexões por minuto, isso não pode, não tem condição. Então vai causar um estresse gigantesco na caixa, um excesso de logs também de conexão, que é desnecessário. Então, o método de coleta, ele é muito importante você saber qual é o método que você está usando para poder reduzir os impactos que esse método de coleta possivelmente podem trazer para a caixa e para os ABICs também. Porque rodar um script que faz conexão SSH é muito mais pesado do ponto de vista dos ABICs quanto do equipamento do que fazer uma coleta SNMP, um pull SNMP. É muito mais leve fazer o pull SNMP. Então, é importantíssimo também na concepção dos templates, né, essa questão da escolha do método de coleta. Eu, particularmente, tento sempre fazer por SNMP. Só recorro a outros protocolos quando não é viável a obtenção por via de SNMP. Então, isso aí é algo que tem que ter muita atenção também em relação aos métodos de coleta. E outra coisa que é muito boa, né, uma boa prática que é uma boa prática boa, são que as informações que você coletar, elas sejam acessíveis e de forma intuitiva, para qualquer nível de operador que acessar essa informação conseguir ler. Então, dispor as informações de uma forma intuitiva. Né? Eu mostrei alguns dashboards ali atrás, agora ali, não é que ali é a perfeição, longe disso. Mas eu tento passar isso também para quem eu ensino, que as informações têm que estar o mais claro possível, para que qualquer nível de operador, seja um N1, um N2, um N3, ele vá lá, consiga ler a informação e interpretar ela sem grandes dificuldades. Então é muito importante, quando você for elaborar as dashboards, os gráficos, a parte exibitiva, que você mostre isso de forma acessível, de intuitiva, né? Para que qualquer pessoa com qualquer grau de conhecimento, né, tanto de Grafana quanto de Zabbix, consiga ler essas informações, obter essas informações e poder fazer bom uso dessas informações. Então, é muito importante esse último ponto também, né? Todos esses pontos são importantes para que você realmente utilize de forma positiva o monitoramento da sua rede. Né? Então, chegamos aqui à conclusão, né? Como eu falei, esse webinar de hoje ele era realmente mais voltado para essa questão dos benefícios, né? Da parte de ganhos que você pode obter com a implementação
de um monitoramento na sua rede, no seu provedor. Toquei alguns pontos, né, que envolve qualidade de serviço, que envolve ganhos financeiros com a redução de suporte, né, o próprio marketing, né, dos seus usuários finais. Quando você tem uma marca de qualidade, isso aí acaba acontecendo, é inevitável, e é algo bom, obviamente, e que é algo que não é intangível, tá? Hoje em dia tem cada vez mais profissionais aí capacitados para trabalhar com Zabbix. Existem empresas, né, como a do Jorge, que tem um foco em ensino, né, além de implementação, obviamente, mas tem um foco também em ensino, em capacitar as pessoas, os profissionais, para trabalhar com isso. A infraestrutura, a gente tem avanços também na questão do hardware, então temos servidores cada vez mais capazes de lidar com várias máquinas, com virtualização. Então, assim, não tem, entre aspas, desculpa para você não implementar isso na rede, entendeu? Porque, né, como eu dispus aqui na apresentação, os benefícios são tremendos, né? Você tem realmente uma grande quantidade de benefícios que são tangíveis quando você faz essa implementação. Então, é algo que realmente eu recomendo a todos, né? Seja você mesmo sentando para estudar, ou seja você requisitando essa ajuda a outras pessoas. A comunidade ela é bem receptiva. Existem vários grupos aí no WhatsApp, Telegram, Instagram não, Telegram e WhatsApp que podem auxiliar nessa jornada com os Zabbix, né? Os próprios cursos que o Jorge faz, né, também são extremamente valiosos nessa jornada, e eu espero que tenha dado para ter uma visão geral sobre isso, né? Eu não passei muito tempo realmente nas telas, porque eu acho que hoje a conversa ela tem que ser mais gerencial do que técnica, né? Mas enfim, eu mostrei algumas possibilidades aqui de monitoramento, algumas possibilidades interessantes. E você pode, aqui já é um sinal de rádio, né? Eu tenho os alertas aqui, ó, quando passa do limiar. Então, enfim, né? A ideia não é focar muito nessa parte aqui por hora, mas sim mostrar como é que isso tudo pode se traduzir em melhoria, né, na qualidade do serviço e em ganhos para o provedor, tanto na forma financeira quanto na forma de imagem, né? Então, acredito que podemos fazer a abertura já para perguntas, né, e respostas. Estamos chegando aí quase a 1 hora de webinar. Show. E é isso aí, Jorge. Eu passo a bola para você agora, meu amigo. Valeu demais, cara. Acho que aquela dica lá a dica lá do... Vamos lembrar. A tabela foi sensacional. Acho que valeu o webinário. Bom, eu tenho algumas anotações aqui, pessoal. Na verdade, anotações não, que eu fui ticando aqui como perguntas para você, tá? Sobre os webinários, esse é o primeiro webinário nosso desse lançamento, como eu vou chamar, desse negócio que eu inventei de fazer todo mês 2 webinários por mês. Então, todo mês, obrigatoriamente, vai ter 2 webinários. Algum mês a gente pode ter mais que 2, mas todo mês, faça chuva, faça sol, tá doente, tá morrendo, vai ter 2 webinários de qualquer jeito, tá? Eu vou tentar participar, Jorge, vou tentar participar de todos, tocar o webinário e muitos eu mesmo vou palestrar, só que qualquer coisa, caso tenha algum problema, tomara que não, mas caso tenha algum problema, o meu time toca e o negócio vai tocando de janeiro até dezembro, né? Provavelmente nosso amigo Gabriel vai ser convidado para mais um outro webinário, e então a gente vai ter aí, né, webinários, como eu acabei de falar, ao longo do ano. Só para vocês terem uma ideia aqui dos assuntos, aproveitando, o dia 30/1, que é esse mês, né? Nós temos primeiros passos com a API Zabbix, tá? Então, o que é a API Zabbix? Como é que eu posso trabalhar com a API? O que é a API? Quem vai fazer os primeiros passos com a API Zabbix sou eu, junto com o Robert, que trabalha comigo na JLCP. No segundo mês, só falo os primeiros aqui, no segundo mês, SNMP mais Zabbix. Comigo e com o André Del, que trabalha na Unicamp, e tem um livro dos Zabbix aí, e além do livro dos Zabbix, tem uma apostila de SNMP sensacional. Então vamos simplificar um pouquinho de Zabbix mais SNMP. Mas aí é diferente um pouco do Gabriel, porque não é focado em provedores e tal, ele não vai falar de rádio,
de OLT, essas coisas mais diferentes. Ele vai falar de SNMP geral, como é que os Zabbix recebe, como é que cadastra, como é que faz um LLD. Também no segundo mês, Grafana na prática com Robert, só mais 2. E no mês de março, Ansible mais Zabbix, como automatizar deploy de Zabbix e dos agentes, comigo e com o Jean, que é um outro cara da JLCP. E o segundo tema do mês 3 de março, deploy Zabbix na AWS, comigo e com o Dan Rezende, que é arquiteto da AWS. Bom, deixa eu anotar aqui mais uma pergunta. Então, é isso daí. No link que eu mandei para vocês, todo mês, no começo do mês, eu mando, além dos meus canais todos no Facebook e tal, eu mando falando, ó, esse mês a gente vai ter esse webinário e esse webinário. Eu mando um e-mail só, para encher o saco. Então, cadastra lá que você vai receber todo mês quais os webinários. Aí tem mais outros, né? Simplificando o service dos Zabbix, montamento de API sem script, montamento de banco de dados, Zabbix mais Elasticsearch, um monte de modo aqui. Enfim. Bom, voltando aqui para as perguntas, Gabriel, para você responder. O Emerson, monitora rádio digital de frequência licenciada? A primeira pergunta, dá para responder essa? Sim. Tá me ouvindo aí? Sim, perfeito. Beleza. Cara, o seguinte, né? A respeito dessa questão do que dá ou que não dá para ser monitorado, como é que eu trato isso e eu tento passar isso para o pessoal? Se a informação tá lá, é monitorável. Ponto. Então, a questão é como é que vai ser a construção do template. Então, por exemplo, você tem um rádio licenciado. Ok. Primeira pergunta que você tem que fazer. É factível o monitoramento nele? É viável? Eu consigo obter as informações? Qual protocolo eu vou usar? Então, vamos dizer que ele tem SNMP, o rádio. Beleza, vamos usar SNMP. Tem a MIB? Tem ou não tem? Então, o primeiro ponto é esse. Se tiver a MIB, né? Quem não sabe o que é a MIB, de forma branda, é onde se concentram as informações do SNMP daquele equipamento. Então é como se fosse uma descrição, né, uma base de informação que vai ter os OIDs e vai ter o que cada OID corresponde. Né? Na aula de SNMP, lá do curso do Pretel, eu menciono isso. Inclusive eu mostro como explorar uma MIB, como usar softwares para auxiliar nesse processo. E como é que fazer essa parte da concepção. Então, se houver a MIB, ótimo. Muito mais fácil para mim. Eu consigo designar quais são os pontos que eu quero monitorar. Eu quero monitorar a modulação dos rádios, eu quero monitorar como é que está a SNR, CCQ, piso do ruído. Isso tudo eu já defino os pontos. Vou lá na MIB, vejo quais são os OIDs e começo a construção do template. Se não houver a MIB, aí fica mais complicado, né? Porque você vai ter que fazer uma engenharia reversa, né? Para poder achar os OIDs e poder criar o seu template. Isso requer mais domínio do protocolo, mais experiência, mas é viável também. Eu já tive algumas situações onde eu desenvolvi templates para equipamentos que eu não possuía a MIB, só em cima de engenharia reversa. Né? É viável. Mas respondendo a sua pergunta, quem vai dizer se dá ou não dá para monitorar é o próprio equipamento. Então você tem que fazer essas perguntas que eu falei inicialmente. É viável ou não é? Beleza, qual protocolo eu vou usar? Ok, tenho a MIB? Não tenho. Para depois você partir para a parte de realmente a mão na massa, que é construir o script, ou se precisar, construir o template, se for tudo por SNMP, enfim, fazer esse processo investigativo antes de iniciar o desenvolvimento do template que você quer monitorar, do ativo que quer monitorar. Beleza. José Newton, Gabriel, você monitora o sinal óptico direto na OLT ou nas ONUs? Pronto, isso aí vai depender do equipamento também. Então, por exemplo, a OLT Fiber Home. A OLT Fiber Home, ela diz os dois. Ela diz o sinal óptico recebido na ONU e ela diz o sinal óptico que volta da ONU para a OLT. Tá? Então, eu consigo criar os dois, por exemplo. Eu posso muito bem mostrar ambas as informações. Mas existem equipamentos que só mostram, por exemplo, a potência que chega na ONU. Né, a OLT, as mais fraquinhas, né, a OLT CDATA, Cianet, essas aí elas costumam mostrar menos informações. Isso quando nem mostra nada, tipo, tem algumas OLTs EPON, daquelas chinesas, bem fraquinha, que elas nem mostram a potência óptica no SNMP. Então, mais uma vez, e quem vai dar essa limitação é o equipamento. Se a informação estiver lá, conseguimos obtê-la. Vocês usam Alessandro, vocês usam conectores da Unifibra, perdem muitos conectores no fato de quebra a fibra dentro dos conectores?
Acho que essa pergunta é fora do escopo. Mais diferente essa. É. Ronaldo, quanto custa ter um monitoramento mensal em Zabbix? Ronaldo, isso, como eu falei, né? O Pretel trabalha com essa parte de implementação, a minha empresa também, mas a minha empresa é mais voltada para a parte de provedores. Isso vai depender do tamanho da operação, entendeu? Então, você pode mandar um e-mail tanto para o Pretel quanto para mim, enfim, você, né, é livre para fazer isso, para saber a questão de orçamento, de fazer um projeto, ver como é que vai ser os custos. Mas o que eu posso dizer assim antecipadamente é que está diretamente relacionado ao tamanho da operação e a diversidade de equipamentos que você tem lá. Porque você tem operações que são grandes, mas tem uma baixa diversidade, e você tem operações que são grandes e com uma grande diversidade também. O cara tem rádio, tem 10 tipos de OLT, tem uns 20 rádio digital, aí isso acaba aumentando um pouco o custo da implementação. Mas o ideal é fazer um pedido, né, de orçamento para poder dimensionar da melhor forma possível e obter o melhor preço para a sua implementação. Legal, acho que empresas e freelancers não faltam hoje aí para quem quer um monitoramento. Seja um cliente pequeno, seja um cliente grande, seja um cliente... Enfim, tem para todo bolso e para todo cenário, né? Exatamente. Vitor Hugo, essa questão do tráfego total dos clientes, creio que só pelo Grafana obtendo dados dos Zabbix, correto? Ou já está pegando o valor fechado nos Zabbix? Repete, por favor, para mim, Jorge. Eu acho que ele quis dizer é que alguma soma que você faz é no Zabbix ou no Grafana. Essa questão do tráfego total dos clientes. Creio que só pelo Grafana obtendo dados do Zabbix, correto? Ou já está pegando o valor fechado no Zabbix? Acho que ele confundiu aqui, mas você entendeu não? Entendi. O consumo dos clientes, aquele que eu mostro as barras, o consumo diário dos clientes. Tem como você obter o valor diretamente nos Zabbix, tá? É possível você obter diretamente nos Zabbix. Eu uso o Grafana porque eu agrego 24 barras em um dia, né? Então eu coleto a cada uma hora quantos octetos foram trocados, isso em bytes, não em bits por segundo. Depois eu vou ter barras para cada hora, né? E eu agrego essas 24 barras em uma barra só, tornando uma barra de 24 horas. Essa agregação especificamente, quem faz é o Grafana, para ficar uma forma visualmente bonitinha, entendeu? Mas eu tenho como obter esses valores fechados diretamente no Zabbix. Eu posso botar um intervalo de coleta a cada um dia, por exemplo, e ver quanto aquele cara consumiu de um dia para o outro, né? E ele depois fazer a diferença e obter o consumo dele diário. Show de bola, sensacional, doutor. Deixa eu ver aqui. O negócio de picotar o gráfico em 32 bits, sim, picota mesmo, normal. Quando chega um tráfego, tem que usar 64 bits do CNMP. Gabriel, pode falar, Jorge. Qual seria uma máquina ideal pensando em escalabilidade? Essa questão do contador, posso só dar Pode, claro. Pronto. Essa questão do contador, ela é interessante, porque como é que funciona, né? Assim, no grosso modo mesmo, a coleta de velocidade. Você tem octetos entrando e octetos saindo, né? Você tem o in octets e o out octets, que é a versão 32 bits. E você tem o HC in octets e o HC out octets. HC de high counter, que é um contador de 64 bits, né? Que cabe um número muito maior do que o de 32 bits. O que acontece? Esse contador, ele é monotonicamente crescente, então ele vai subindo, subindo, subindo. O Zabbix, ele coleta o valor, faz a diferença e divide pelo tempo. Esse é o famoso delta, né? Alterações por segundo. Então é daí que eu obtenho a medida de bits por segundo, né? Eu multiplico por 8 porque está em octetos, então eu transformo de bytes para bits. Então tem que multiplicar por 8. Aí o que acontece? A questão de fazer o wrap no contador, que é quando o contador gira, ele chega no número muito grande, aí gira, volta para zero. Né? O que acontece? Isso é de acordo com a documentação oficial do Zabbix. Né? O Zabbix tem um mecanismo para evitar essa descida para zero. Por quê? Porque como é um contador monotonicamente crescente, ou seja, ele sempre cresce, a diferença entre o número atual e o número anterior tem sempre que dar um número positivo. Isso matematicamente falando. Né? Se está subindo, ele tem que dar um número positivo. O maior menos o menor. E o que acontece quando zero? Vamos dizer que está lá no limite, 4 bilhões, não sei quanto, 200 milhões. Aí foi para zero o contador. Aí ele vai fazer 4 bilhões menos zero. Né? Aí vai dar um número que não é positivo. Aí o Zabbix descarta isso. Ele fala, não, o contador girou. Então eu espero o próximo número. Por isso que o gráfico fica picotado sem um dado. Oi?
Não, ele vai. Se você usar o Grafana, ele vai interpolar, né? Ele vai conectar os pontos, mas os Zabbix têm um mecanismo para proteger isso. O ideal, obviamente, é que quando você tem uma interface que tem muito tráfego, você use os contadores de 64 bits. Só que o que acontece? Existem equipamentos mais fraquinhos, tipo OLTs, que não tem o contador de 64 bits. Ele tem só o de 32. Aí você realmente tem que usar o 32. Isso aí acontece em equipamentos mais fraquinhos. Sensacional. Bom, vamos ver qual a próxima pergunta. Bom, um caso de preciso de um monitor, eu preciso de um valor no MikroTik e ele não me dá suporte VCNMP. Né, essa pergunta dele. Eu te pergunto, Gabriel, tem como fazer uma SSH no MikroTik, dar um comando e cuspir para os Zabbix? Ou você pode até usar a própria SSH dos Zabbix, que tem suporte, não precisa de agente e gosta para lá. Assim, tratando-se do MikroTik, né, você tem outras vias, né, como eu dei um exemplo para vocês na questão do estações BGP. Isso aí foi um dos primeiros cases que eu peguei, que eu tive que fazer um script que por outra via para obter uma métrica que o SNMP não entrega. Então, no caso do MikroTik, eu faço o login SSH um só, né, dou um print test BGP para ter as sessões e o estado delas. Aí eu pego essa saída, trato ela, né, em Python, minha linguagem principal é Python, e aí eu trato essa saída, converto em um JSON e envio para o Zabbix via Zabbix Sender. Ou então mesmo dando um print também, é possível. Então, mas respondendo a sua pergunta, sim plenamente viável você usar outras vias para obter informação. E eu faço muito isso, né? Na verdade, os monitoramentos mais complexos, assim, mais rebuscados, eles recorrem a scripts, né? E aí vem a criatividade do programador. Isso aí. Everyday, todo dia a gente tem isso. Principalmente a gente que mexe só com os Zabbix o dia inteiro. Bom, vamos ver aqui quem mais. É possível adicionar uma ONA automaticamente ao monitoramento para cada nova. É possível adicionar uma ONA automaticamente ao monitoramento para cada ONA nova que for instalada? Com certeza. Na verdade, esse é o único jeito que eu vejo isso funcionando. Né? Imagine a burocracia, né? A dificuldade para você conseguir colocar essas ONUs nos Zabbix na medida que você vai crescendo a sua rede. Seria inviável. Não tem como você fazer isso de forma manual. Então a gente recorre a LLDs, né, regras de descoberta, que vão ficar a cada 1 hora, por exemplo, monitorando se houve a inserção ou a remoção de algum ONU na rede. No caso, a ONU é um host ou seria um host ou seria um item? A ONU é um item da OLT. Para cada. Existe a tabela lá de ONUs, a tabela SNMP de ONUs dentro da OLT, e como eu menciono na minha aula de SNMP, a tabela ela é justamente dinâmica, né? Feita para itens dinâmicos, porque ela pode crescer e diminuir a tabela. Então tem que ser LLD. Tem que ser LLD. Né? E tem gente, por incrível que pareça, Jorge, tem gente que faz manual. Né? Então tem gente que vai lá e começa a inserir as ONUs na mão, pega o OID dela usando o SNP Walk, começa a inserir uma por uma, aí se tirar tem que ir lá e tirar, enfim, é algo realmente bem, bem complicado, principalmente quando você lida com uma OLT grande, muito ocupada, com muias ONUs, isso fica inviável, isso tem que ser automático. Sensacional. Bom, tem outra pergunta aqui, como monitorar, essa que eu respondo, como monitorar equipamento sem conexão com rede tipo ar-condicionado. Aí, a IoT, algum sensor pegando, um Raspberry Pi ou alguma conversão para pegar via rede. Não tem muito milagre. A gente faz isso hoje, que a gente tem cliente data center, a gente tem vários clientes, a gente monitora hoje até, como é que chama aquele negócio? A de pesagem, a gente monitora a balança de pesagem de caminhão, né? Então a gente tem que converter o dado, ver quanto que passa lá de quilo, que não sei o que, quanto tempo o caminhão fica. Então isso tudo convertendo os dados, vendo como que eu posso chegar. Não tem SNMP, não tem API, não tem nada, o que eu faço? Cara, tem que desenvolver uma forma de coletar isso. Tem um Telnet, bate no Telnet, gospe não sei para onde, filtra e manda para os Zabbix, porque os Zabbix não é um syslog, provavelmente nem vai ser. Né? Então toma muito cuidado com isso. Bom, Thales Costa. Gabriel, tem alguns equipamentos no mercado que conseguem integrar a coleta de informações versus envio.
Eu não entendi essa. Coleta de informação. Já mostrou aqui, tem termômetro via Ethernet normal. No Mercado Livre, termômetro mesmo de externo para coletar via CNMP depois, tranquilo, funciona assim. Bom, pessoal, algumas mais perguntas? Gabriel, tem alguma pergunta que você pode fazer difícil aí? Para ver quem responde? Eu quero fazer um negócio aqui que eu não tenho outra ideia. Mas eu preciso de uma pergunta que é uma resposta simples. Tipo, é isso, entendeu? Rapaz... Sei não, viu, Jorge? Uma pergunta simples para instigar o pessoal? Não é simples, não. Pode ser difícil. Não, com a resposta simples, né? Você quis dizer. X. Eu já sei. Qual é o processo responsável dos ABICs para o monitoramento de SNMP GET, do SNMP padrão, sem ser trap? Qual é o processo responsável para fazer o monitoramento de SNMP, processo dos ABICs? Quanto maior equipamento eu subo, o que sobe dos ABICs? Lilma? Ninguém vai responder? Quase. Dole duas. Eu não tô conseguindo ver, acompanhar. Deixa eu te mandar. Deixa eu ver onde eu vou te mandar, peraí. Acertou. José Newton. Se você não é meu aluno, agora você é, meu querido. Meu e-mail é jorge@jlcp. Manda um e-mail para mim com o seu e-mail, apesar que eu vou conseguir ver depois, mas só para mim não esquecer. José Newton foi o primeiro a responder. Ganhou meu curso, meus 2 cursos, ABICS e SNMP. Meus ABICS tem mais de 30 horas aula, inclusive várias modas a mais de soluções. Ganhou o curso aí. Queria sortear, não sabia como fazer, eu ia ter que baixar a lista, aí eu fiquei com uma preguiça. Foi uma boa ideia. Uma boa ideia. Show, responderam já. Pessoal, mais alguma pergunta? Dá mais uns 2 minutos. Só responder essa aqui. Qual seria uma máquina ideal pensando em escalabilidade? Cara, uma máquina ideal pensando em escalabilidade não existe, mas uma arquitetura ideal pensando em escalabilidade é você dividir em 3 máquinas, né? Hoje a realidade, a gente trabalha com médios e grandes clientes. Então, todo projeto JLCP começa com 3 máquinas. Zabbix Server, Zabbix Front-End, Zabbix Database. Então, database armazena, server processa, front-end é a interface gráfica. Se eu tiver Grafana, mais 2 máquinas. Uma Grafana com a Nginx do Grafana, na verdade não é Nginx, é próprio, mas eu posso fazer proxy, e mais uma para o banco de dados do Grafana. Então, 5 máquinas num ambiente nosso. Mas eu tenho 100 hosts. Não interessa. É melhor 3 máquinas menores do que uma maior. Isso é uma arquitetura nossa, porque eu posso fazer o que você perguntou, que é escalabilidade, que eu posso escalar isso, né? E além disso, o problema do Housekeeper do MySQL, que é bem conhecido, onde eu tenho problemas de Housekeeper e para totalmente daquela merda toda, ambiente que você não tem SSD, né? 100 GB para cima, não tem SSD, cara, particionar no banco de dados. O que eu particionar no banco de dados? É você criar, por exemplo, a history, que aumenta muito, é history diariamente. Então, segunda eu vou criar uma history, terça eu vou criar uma history, quarta eu vou criar uma history, quinta eu vou criar uma history, sexta eu vou criar uma history. Então, eu vou ter 7 tabelas, nesses 5 tabelas nesses 7 dias, e numa semana 7, né, armazenando esses dados. E o Housekeeper é desabilitado no processo de history tend, que são as tabelas maiores, onde são armazenadas as informações dos ABICs. Respondido? Mais alguma pergunta? Dá mais 2 minutos só. E a gente fecha aqui. Eu vou ver se eu já mando se eu consigo fazer download. Eu já mando pro YouTube, já vou deixar gravado lá, que é mais fácil para quem quiser também ver fora depois, consegue ver. Nem vou editar nada, porque acho que não tem nada que eu não possa mostrar, não posso falar. Os palavrão vai assim mesmo, que é um webinar mesmo, que não é um webinar comercial para formalizar nada. Não tô vendendo para cliente. Eu tô dando conteúdo para a comunidade, então não tem problema. É bem solto mesmo. Mais alguns 2 minutos, deixa eu ver que oração. Beleza. Como contornar o erro de SNMP integer 32? Isso aqui é um negócio do SNMP do 64 bits, né? Não é isso, Fernando? É só alterar o HC lá, né? Adicionar o 64 bits. Aí ele vai parar de picotar, não é isso, Gabriel? Lembrando que você tem que antes checar se o equipamento em questão
utiliza os contadores de 64 bits. Porque, como eu falei, existem alguns equipamentos mais baratos, assim, mais fraquinhos, que eles não implementam o contador de 64 bits. Se você der um walk lá, o SMP walk, você vai ver que os contadores estão zerados. Aí realmente aí não tem o que fazer. É o equipamento que não tá num nível que vai lhe atender do jeito que você quer, entendeu? Isso acontece, vou dar um exemplo com OLTs, a CData, se eu não me engano, alguns modelos mais antigos, elas simplesmente não implementam o contador de 64 bits. Você tem que se virar com 32. Você vai entender que o picote faz parte da vida ali. É complicado. Bom, um aluno aqui pediu doação, mas eu não consigo doar cursos por causa do investimento alto que a gente fez na plataforma nossa e no meu precioso tempo também. Então, rola desconto. Doação não rola. Usar Zabbix no Docker em ambiente de produção. Beleza. Eu só não faria o banco de dados no Docker, né? Que é um processamento muito alto e tal. A não ser que fosse um ambiente minúsculo. Mas sim, sem problemas, usar o Docker, Zabbix no Docker. Principalmente no Zabbix Proxy, né? O deploy é muito facilitado. Exatamente. Cria uma Ele já vem imagem. integrado com o SQL já. O SQLite. Exatamente. E aí a gente baixou o nosso e compilou e fez mais coisas nele. Então a gente já vai com todos os nossos padrões, com o DBC, para montamento de banco de dados e outras modas mais da gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar o feedback, gostou, não gostou, ficou legal, curtiram, valeu a pena. Esse 1h10, 1h20 aí de webinário. A gente vai, se vocês quiserem, a gente faz outro, fora do escopo aí com o Gabriel. Mas dia 30, novamente, nós estamos aí com os Zabbix e API comigo e com o nosso amigo Robert. Valeu demais para os conhecidos aí, principalmente para sempre acompanhar aí. Bom, Gabriel, acho que é isso, cara. Deixa eu dizer, seja depois seus contatos já aí. Vamos que vamos. Dia 30 tá aí. É isso aí. Só mais uma vez agradecer aí pelo Pretel, né, a oportunidade que foi dada. Agradecer a todo mundo que ficou até o final, quem participou também teve que sair. Espero que tenha, né, dado um esclarecimento, né, sobre isso, como se integra, né, o mundo dos provedores, e que hoje o foco do webinar foi esse. E espero também futuramente colaborar mais, né, com a equipe do Jorge e trazer também mais conhecimento para todo mundo aí. E eu fico feliz pela oportunidade novamente e desejo a todos uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana. Até dia 30 e segue o plano. Abraço, até mais.